Em 588 a.C., 75 mil pessoas viviam dentro dos muros mais seguros do mundo antigo. 18 meses depois, apenas 10 mil estavam vivas. Jerusalém tinha muralhas de 12 metros de altura, reservas de comida para anos, soldados treinados e a proteção do próprio Deus. Então, como um rei babilônico conseguiu apagar uma cidade inteira em menos de 2 anos? A resposta não está na força, está na estratégia. Nabucodonosor transformou destruição em ciência exata. O exército mais letal do mundo antigo comandava 180 mil soldados treinados para demolir cidades inteiras. Segundo Jeremias, eles vinham do norte como uma tempestade destruidora. Suas catapultas lançavam pedras de 90 quilos a 200 metros. Os arietes pesavam mais que 20 bois juntos e quebravam portões de bronze como galhos secos. As torres de cerco chegavam a 30 metros de altura. Jeremias 4:13. Eis que ele sobe como nuvens, os seus carros como tempestade. Os seus cavalos são mais ligeiros que as águias. Nabucodonosor não improvisava. Cada ataque seguia um manual testado em dezenas de cidades. Nínive, Asquelon, Laquis, todas caíram usando o mesmo método. Aos 20 anos, ele já havia comandado cercos a 3 cidades fortificadas. Aos 25, desenvolveu táticas que faziam reis se renderem antes do primeiro ariete bater. Aos 30, sua reputação fazia monarcas tremerem. Seus generais eram escolhidos pela inteligência tática. Nabuzaradã era especialista em quebrar moral. Nebuzasban dominava a engenharia de cerco. Nergal-Sharezer era mestre em espionagem. Mas Nabucodonosor tinha algo único: paciência estratégica. Ele podia esperar anos para atacar no momento exato. Jerusalém era pequena, pobre, comparada à Babilônia. Então, por que Nabucodonosor gastou 20 anos tentando destruí-la? A resposta está no mapa. Jerusalém ficava exatamente entre Babilônia e Egito, as duas superpotências da época. Quem controlasse Jerusalém controlava todo o comércio entre continentes. Caravanas da Arábia, mercadores da Fenícia, especiarias da Índia, tudo passava por ali. Mais importante, Jerusalém era aliada do Egito, o maior inimigo de Nabucodonosor. Segundo Reis 24:7, o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito. O Egito não era apenas rival militar, era ameaça ideológica. Era um choque de civilizações. Jerusalém era a adaga apontada para as costas de Nabucodonosor. Cada vez que tentava invadir o Egito, tinha que deixar tropas vigiando Jerusalém, enfraquecendo suas forças. E havia o orgulho. Jerusalém se recusava a se curvar. Outros reis tremiam ao ouvir Nabucodonosor, mas os judeus diziam que seu Deus era maior que qualquer exército. Isso o enfurecia. Havia razão para esse orgulho. Jerusalém resistiu aos assírios. Quando Senaqueribe cercou a cidade com 185 mil soldados, em uma noite todos morreram misteriosamente. Os judeus acreditavam que um anjo de Deus destruiu o exército. Jerusalém sobreviveu quando todas as outras caíram. Essa história criou uma crença profunda. Jerusalém era inexpugnável porque Deus a protegia. Essa confiança seria sua força e sua maldição. Para Nabucodonosor, destruir Jerusalém era demonstração de poder para o mundo. Ele precisava provar que nem o Deus dos judeus poderia detê-lo. Mas era inteligente demais para atacar logo. Primeiro, aplicou um golpe psicológico devastador. Nabucodonosor não chegou quebrando portões, chegou sorrindo. Em 605 a.C., suas tropas cercaram Jerusalém, mas não atacaram. Fez uma proposta que parecia generosa: me entreguem alguns jovens da nobreza para a educação na Babilônia e deixo a cidade em paz. O rei Joaquim aceitou na hora. Daniel 1:3 e 4. Trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos e instruídos em toda a sabedoria. Entre os levados, Daniel, Ananias,
Misael e Azarias, os mais brilhantes de Jerusalém. Mas Nabucodonosor não escolheu aleatoriamente. Seus espiões identificaram os filhos mais talentosos da elite. Daniel era conhecido por sabedoria extraordinária. Ananias, Misael e Azarias dominavam escrituras, matemática, astronomia e medicina. Joaquim pensou ter feito bom negócio. Salvou a cidade dando apenas alguns jovens. Mas Nabucodonosor era mais esperto. Não queria reféns, queria quebrar o futuro de Jerusalém. Levando os mais inteligentes, garantia que a próxima geração seria criada na Babilônia, não em Judá. Aprenderiam caldeu, estudariam deuses babilônicos, seriam doutrinados. Quando voltassem, não seriam judeus de coração, seriam babilônios de mente. E mais, ao aceitar, Joaquim se declarou vassalo. Jerusalém perdeu independência sem perceber. Pagava tributos pesadíssimos: ouro, prata, grãos, vinho, óleo. Nabucodonosor exigiu guarnição babilônica perto da cidade, oficialmente para proteger. Na prática, espiões reportando cada movimento, cada conversa, cada sinal de rebelião. O primeiro golpe não foi militar, foi psicológico. Funcionou perfeitamente. Por 3 anos, Jerusalém pagou tributos, manteve-se quieta, mas crescia ressentimento. Joaquim via riquezas drenadas, jovens levados, autoridade minada. Via seu povo questionando: por que nos curvamos diante de rei pagão? Onde está nossa fé? Em 601 a.C., Joaquim cometeu o erro que mudaria tudo. 3 anos depois, Joaquim fez o impensável. Rebelou-se. Profetas falsos sussurravam: o Egito nos apoiará, Deus nos protegerá, Nabucodonosor está ocupado demais. Mentira. Mas Joaquim quis acreditar. Segundo Reis 24, 1, Joaquim ficou servo dele 3 anos, depois se rebelou. Quando Nabucodonosor soube, sua reação foi calculada. Não enviou o exército principal. Primeiro soltou bandos de caldeus, sírios, moabitas, que faziam ataques constantes, queimando vilas, roubando colheitas, matando camponeses. Guerra psicológica. Queria que Jerusalém sentisse o gosto do que viria. Durante meses, Judá sangrou. Aldeias massacradas, campos viraram cinzas, famílias escravizadas. Então veio a notícia que congelou cada judeu. O exército principal marchava para Jerusalém. 180.000 soldados, 1.000 carroças de cerco, provisões para 2 anos. Joaquim enviou mensageiros ao Egito implorando ajuda. O faraó prometeu tropas. Mentira. Nenhum soldado cruzou a fronteira. Jerusalém estava sozinha. Dezembro de 597 a.C. No meio do cerco, Joaquim morreu. Alguns dizem assassinado pelos nobres, outros ataque cardíaco. Seu filho Joaquim assumiu com 18 anos. Olhou das muralhas e viu soldados até o horizonte. Viu catapultas sendo montadas, torres erguidas, arietes preparados. Joaquim percebeu a verdade que seu pai recusou. Jerusalém não venceria. Segundo Reis 24, 10 e 11. Subiram os servos de Nabucodonosor a Jerusalém, e a cidade foi sitiada. Joaquim consultou conselheiros. Alguns diziam: resista, Deus nos salvará. Outros: negocie, ofereça ouro, mas não deixe a cidade ser destruída. Passou 3 dias sem dormir, caminhando pelas muralhas. No terceiro dia, tomou a decisão mais controversa. Fez o que nenhum rei de Jerusalém fizera. Abriu os portões e se entregou voluntariamente. Segundo Reis 24, 12. Então, saiu Joaquim ao rei da Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos e príncipes. Nabucodonosor ficou surpreso. Esperava resistência, encontrou rendição total. O cerco progressivo quebrou o moral completamente. O medo superou a fé. Nabucodonosor saqueou o templo pela primeira vez. Levou utensílios sagrados, 50 carroças com ouro e prata. Mas o mais importante, levou Joaquim vivo como troféu, exibido nas ruas da Babilônia. Era a segunda humilhação, mas não era suficiente. Nabucodonosor não matou Joaquim. Tinha planos mais inteligentes.
Deportação em massa dos importantes. Segundo Reis 24:14. Transportou Jerusalém toda, todos os príncipes e homens valorosos, 10.000 cativos, todos os artífices e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. 10.000 pessoas, mas não comuns. Nabucodonosor levou líderes, intelectuais, artesãos, soldados. Todos que sabiam governar, lutar ou construir foram arrancados. Entre os deportados estava o profeta Ezequiel, que descreveria a destruição final. A elite sacerdotal, escribas, mestres, comerciantes ricos, separou em categorias, jovens e fortes para campos de trabalho construindo palácios, artesãos para fundições reais produzindo armas, nobres em prisão dourada como reféns políticos. O plano era genial: deixar apenas o povo pobre, camponeses que não sabiam liderar rebeliões. Jerusalém virou cidade de agricultura, sem cultura, sem liderança, sem capacidade militar. Colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei fantoche, homem fraco, facilmente influenciável. Instruções claras: pague tributos, não se envolva com o Egito, reporte atividades suspeitas. Por 11 anos, funcionou perfeitamente. Jerusalém virou cidade fantasma. Ruas que ecoavam cantos agora em silêncio. O templo parcialmente saqueado continuava, mas sem esplendor. Nabucodonosor achou ter resolvido o problema para sempre. Sem liderança, exército, riquezas, o que Jerusalém poderia fazer? Mas subestimou a teimosia humana. Zedequias cometeria um erro que forçaria Nabucodonosor a voltar, desta vez para destruir tudo. Por 11 anos, Zedequias foi o rei fantoche perfeito. Mas em 588 a.C., fez a burrada do século, rebelou-se, o que levou um rei fraco a desafiar o império mais poderoso. Pressão popular e promessas vazias do Egito. Jeremias 37:5. Saiu o exército de Faraó do Egito, e os caldeus se retiraram de Jerusalém. O povo viu o exército egípcio e achou ter aliado forte. Pressionaram Zedequias a quebrar o acordo. Somos judeus, não servos de pagãos. Deus está conosco. Profetas falsos alimentavam a ilusão. Hananias profetizou: dentro de 2 anos, Deus quebrará o jugo da Babilônia. Jeremias tentou advertir, gritava nas praças: não se rebelem, sirvam ao rei da Babilônia e vivam. Ninguém quis ouvir verdades amargas. Jeremias foi preso, espancado, jogado em cisterna para morrer. O povo queria esperança, não realidade. Zedequias cedeu. Segundo Reis 24:20. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor, até que os rejeitou, e Zedequias se rebelou. Foi o erro mais caro de Judá. Quando Nabucodonosor soube, sua reação foi explosiva. Não haveria acordos, vassalagem, chances. Viria para apagar Jerusalém do mapa. Janeiro de 588 a.C. Nabucodonosor cercou Jerusalém, mas desta vez era diferente. Não queria vassalagem, queria extermínio total. Segundo Reis 25:1. No 9º ano do reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor veio contra Jerusalém com todo o seu exército. O cerco não foi caótico, foi engenharia militar. Construiu muralha ao redor de toda Jerusalém. Uma cidade cercada por outra. Nada podia entrar ou sair. 4 metros de altura, vigiada constantemente. Torres de observação a cada 100 metros. Fossos para impedir túneis. Jeremias 52:4 e 5. Edificaram tranqueiras ao redor e esteve sitiada até o 11º ano. Dividiu o exército em turnos de 24 horas. Enquanto uma parte atacava, outra descansava. Pressão constante, sem pausa. Barulho de arietes, catapultas, gritos. Nunca parava. Mas o mais genial, não teve pressa. Sabia que o tempo trabalhava a seu favor. Jerusalém tinha comida para meses. Ele tinha para anos. Jerusalém tinha moral baixo. Ele tinha soldados motivados por saque. A cada semana, Jerusalém enfraquecia e ele fortalecia. A fome mataria os defensores antes que o cansaço atingisse atacantes.
Jerusalém se orgulhava das muralhas. Pedra maciça, resistiram séculos. Mas Nabucodonosor estudara cada tijolo. Engenheiros mapearam cada ponto fraco. 12 metros de altura, 6 de espessura. Impressionante, mas não impossível. Trouxe máquinas de cerco avançadas. Arietes gigantes em torres móveis com couro molhado resistindo ao fogo. Toneladas operadas por 20 homens em turnos. Barulho ensurdecedor, ouvido a quilômetros. Catapultas lançavam não apenas pedras, mas jarros de óleo incendiário explodindo, espalhando fogo que grudava em tudo. Óleo queimava mesmo na água. Escavadores, talvez a arma mais mortífera, trabalhavam em túneis sob as muralhas. Mineiros treinados, sabendo exatamente onde cavar para enfraquecer fundações. Jeremias 32, 24. Eis que chegaram os cercos para tomar a cidade e já é entregue na mão dos caldeus. Estratégia: atacar 3 pontos simultaneamente. Portão norte, mais fraco. Torre leste, mais alta. Fundação sul, sobre terreno rochoso. Arietes batiam, sapadores cavavam, catapultas mantinham defensores longe. Por meses as muralhas pareciam aguentar. Mas Nabucodonosor dependia da matemática. Cada golpe criava micro-rachaduras. Cada pedrada soltava argamassa. Cada dia de escavação minava a estrutura. Defensores faziam o possível. Jogavam pedras, derramavam óleo fervente, atiravam flechas. Mas para cada babilônico caído, 2 surgiam. As muralhas impenetráveis desmoronavam devagar. Quando caíssem, o massacre seria inevitável. Nabucodonosor transformou a fome na arma mais letal. Primeiro mês, Jerusalém racionou comida. Cada família recebia porções limitadas. Autoridades garantiam: temos reservas, resistiremos. Terceiro mês, comiam cascas de árvores, descascavam carvalhos, ferviam até virar pasta amarga que enchia o estômago. Pombos, ratos, qualquer animal era devorado. Sexto mês, comiam couro de sandálias fervido, pegavam sapatos velhos, ferviam até amolecer, tentavam mastigar para extrair nutriente. Gosto horrível, mas melhor que nada. Segundo Reis 25, 3. Aos 9 do mês prevaleceu a fome, e não havia pão para o povo. Mas o horror começava. Lamentações 4, 10. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de comida, mães cozinhando bebês, famílias brigando por migalhas, cadáveres apodrecendo porque ninguém tinha força para enterrar. Crianças paravam de chorar, não porque dormiam, mas porque morriam. Nabucodonosor observava da torre de comando. Sabia exatamente o que acontecia porque tinha espiões. Refugiados contavam histórias de canibalismo. O rei babilônico não sentia pena. Via como estratégia. A fome quebra até os mais orgulhosos. Homem faminto não pensa em Deus, só em comida. Exército faminto não luta, se rende. Lamentações 2, 20. Vê, ó Senhor, a quem fizeste assim? Acaso comerão as mulheres seu fruto, as crianças que trazem nos braços? Pânico total. Zedequias tentou defesa desesperada, mas soldados famintos demais para lutar. Muitos jogaram espadas e correram. Primeiros babilônios pela brecha foram arqueiros. Subiram torres, atiraram em defensores fugindo. 2 horas depois, resistência organizada acabou. Segundo Reis 25, 4. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite. Zedequias fez a única coisa restante: fugir como covarde. Nabucodonosor observou do alto. Após 2 anos planejando, 6 meses construindo máquinas, 18 meses de cerco, Jerusalém caíra. Mas a queda era apenas o começo. Agora vinha a parte que mais esperava. Nabucodonosor forçou Zedequias a assistir o impensável. Primeiro trouxeram os filhos do rei, jovens príncipes que herdariam o trono. Zedequias implorou, ofereceu ouro, prometeu vassalagem eterna. Nabucodonosor não respondeu, apenas acenou ao carrasco. Jeremias 52, 10. O rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias,
diante dos seus olhos, como também degolou todos os príncipes de Judá. Extinção completa da linhagem real. Por fim, punição final para Zedequias. Soldados furaram seus olhos com ferro em brasa. Última imagem que viu foi sangue dos filhos no chão. Nabucodonosor garantiu que Zedequias passaria a vida às cegas, lembrando para sempre do momento em que perdeu tudo por traição. Era justiça babilônica. Quem quebrava juramentos perdia tudo. Quem traía pagava com sangue. Mas Nabucodonosor não terminara. Próximo alvo era o coração espiritual de Jerusalém. Nabucodonosor guardou o templo para o final. Queria quebrar a alma de Israel. O templo não era apenas prédio, era símbolo de que Deus habitava entre os judeus. Destruí-lo significava provar que Deus abandonara seu povo. 5 de agosto de 586 a.C., Nabuzaradã, capitão da guarda, entrou no templo com tochas e machados. Segundo Reis 25, 9. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Primeiro saquearam tudo de valor. Colunas de bronze de Jaquim e Boaz foram quebradas. O mar de bronze, 30 toneladas, partido com martelos gigantes. Jeremias 52, 17. Quebraram os caldeus as colunas de bronze na casa do Senhor e levaram todo o bronze para a Babilônia. Utensílios de ouro, cálices, bacias, candelabros, encheram 200 carroças. Mas o que chocou até soldados babilônios foi quando Nabuzaradã ordenou queimar o Santo dos Santos. O lugar mais sagrado da terra virou cinzas em horas. Fogo durou 3 dias. Fumaça vista a 50 quilômetros. Judeus escondidos nas montanhas assistiram, sabendo ser o fim de uma era. Lamentações 2, 7. Rejeitou o Senhor o seu altar, aborreceu o seu santuário, entregou na mão do inimigo os muros dos palácios. 1000 anos de história sagrada viraram pó em 72 horas. Lamentações 1, 16. Por essas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em águas. A poeira baixou sobre Jerusalém, onde antes se erguiam palácios e o templo do Senhor, agora havia apenas ruínas fumegantes, corpos espalhados, e o som do choro vindo das cavernas, onde os poucos sobreviventes se escondiam. O exílio começara. Homens acorrentados marcharam para a Babilônia. Mulheres, marcadas com ferro, foram vendidas como escravas. Crianças, órfãs e famintas foram levadas por soldados. Os muros que sustentaram a esperança de uma nação estavam agora em pedaços. Jeremias chorava em silêncio. Havia avisado, havia clamado. Ninguém quis ouvir. Lamentações 3:1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Mas mesmo nas cinzas, uma promessa permanecia. Um resto fiel sobreviveria, porque o Deus que julga é o mesmo que restaura. E assim terminava Jerusalém, não para sempre, mas por um tempo, porque o Senhor disciplina os que ama, e mesmo na ira, Ele ainda prepara a redenção.